Oi, gente, boa tarde. Cansados? Bom, vamos lá. Meu nome é Rebeca, eu sou Business Development Manager na Propela Ads. Eu tenho mais de uma década de experiência em marketing de afiliados e aquisição de tráfego para marcas. No caso, eu sou aquela pessoa que vocês conversam para se afiliarem nas marcas. Eu tenho duas perguntas, na verdade, para começar esse papo. Eu vou, na verdade, apresentar para vocês um tipo de tráfego que muita gente não utiliza, mas no Brasil, né? Mas os que utilizam têm resultados muito bons. E aí, para começar, eu tenho duas perguntas. Só para entender mais ou menos a audiência aqui, quantos de vocês promovem Nutra? Tá. E quantos promovem além de Nutra? O que exatamente vocês promovem? Infoproduto? Vocês também? Alguém e-commerce, alguma outra vertical ali? E-commerce? Legal. Então tá, vamos lá. A outra pergunta, que é o que vai guiar a gente aqui, é como as marcas e profissionais de marketing brasileiros costumam vincular suas campanhas? Como vocês costumam vincular as campanhas de vocês? Quais os canais que vocês utilizam? Me fala aí. Google, Facebook, Meta, YouTube, que faz parte do Google. O que mais? Beleza, Microsoft. Boa. E levando em consideração que vocês falaram Meta, Google, eu queria pontuar algumas coisas em relação a isso para vocês expandirem um pouco os horizontes de vocês. Então, os maiores desafios de focar só em alguns canais, primeiro, a saturação de mercado, né? Quanto mais populares esses canais, muito mais difícil é vocês acharem o seu lugar ao sol. Então, a competitividade é muito grande. 2, as regras rígidas. Tanto que já teve uma palestra sobre isso. O Google e o Facebook, eles têm regras muito rígidas e às vezes até confusas. Então, às vezes você tem conta bloqueada, anúncio que é rejeitado e você nem sabe por quê. E os custos, que são sempre crescentes, o que pode afetar diretamente a lucratividade das ofertas de vocês. Beleza? Mas se houver outra maneira de promover essas ofertas. E aí é que a gente entra no nosso papo. Vocês conhecem a notificação em push? Sim, eu acho que é a mais popular no Brasil. Mas para quem não conhece, eu vou explicar como é que funciona. As notificações push funcionam da seguinte forma: o usuário está navegando num site e ele é convidado a se inscrever para receber notificações. E as notificações aparecem tanto no desktop, aqui, quanto no mobile. E ao clicar, o usuário é direcionado para a landing page, que pode ser a que o Luciano mostrou agora. Então tá, por que as marcas gostam de trabalhar com push? Olha para cá também. O engajamento é super alto. Você está basicamente falando diretamente para o usuário, ou seja, é como se você estivesse mandando uma mensagem de WhatsApp para esse usuário. Você pode personalizar essa mensagem. Então, você pode trabalhar com títulos, descrições, banners. Então, por isso que o engajamento é muito alto. Dentro da nossa plataforma, a gente tem públicos prontos, de interesses prontos, né, que são baseados em interesses. Então, eu perguntei em relação aos tipos de ofertas que vocês promovem, porque a gente tem esses públicos que vocês podem selecionar e conversar diretamente com eles. A gente tem alguns que eu vou mostrar mais para frente, mas, por exemplo, aqui eu coloquei o público de iGaming. E tem também a questão de reduzir custos, né? A gente tem uma otimização inteligente, que é uma ferramenta que faz você economizar mais o teu budget. Aqui são alguns preços e alguns volumes que a gente tem. A gente é global, né? A gente tem em vários lugares, mas a gente pode focar aqui no Brasil. Esse número aqui é nos últimos 7 dias, ou seja, em uma semana, esse é um total de impressões que a gente teve de 3,85 bilhões. Esse número está correto, tá? 3,5 bilhões de impressões só no Brasil. E o CPC recomendado é de 0,005 centavos de dólar. A plataforma funciona em dólar, então vou sempre falar nessa moeda. Mas aqui tem alguns exemplos também: Estados Unidos, México, Argentina, Indonésia. O Luciano estava falando de outros mercados. O mercado da Ásia também é extremamente lucrativo.
Então, alguns números que a gente tem em outros países, para vocês terem noção, e um CPM, o CPC, desculpa, recomendado para esses países. E aí agora eu vou mostrar agora mais o push em ação, mostrando um estudo de caso real e alguns números e resultados que a gente teve. Com essa marca que vocês devem conhecer, que ela é líder de aposta, de casas de aposta no Brasil. Então, esse é um estudo de caso real. Eu vou mostrar a estrutura de campanha que eles utilizaram e os resultados que eles tiveram. Então, no caso, eles utilizaram o push notification. Os modelos que eles utilizaram na nossa plataforma foi de CPA Go e Smart CPC, que são modelos de precificação baseados em inteligência artificial. É um pouco técnico para explicar isso para vocês, mas eu coloquei aqui um QR Code, se vocês quiserem escanear para entender depois. Ou depois a gente pode bater um papo também, quando acabar, se eu tiver tempo, eu posso tentar explicar isso para vocês, como é que funciona. Esses números são dos últimos 30 dias. Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram as imagens do embaixador da marca, que no caso é o Vini Júnior. Eles utilizaram aqueles públicos segmentados que eu falei para vocês. No caso deles, eles utilizaram de iGame. E eles utilizaram também estratégia de retarget, que eu acho que vocês conhecem. Ou não? Querem que eu explique? Vou falar um pouco. Beleza. Então, o custo médio por FTD ficou de 87,50. Para quem trabalha com esse público, esse número de FTD é muito bom. FTD, para quem não sabe, é First Time Deposit. É o primeiro depósito que o usuário faz e é o principal índice de performance de casa de aposta. Então, com essa estrutura de campanha, eles conseguiram aumentar em 300 conversões diariamente, ou seja, 82%, e tiveram um aumento de tráfego de 65% no site deles. Como eu estava falando, esses públicos prontos que a gente tem na nossa plataforma, no caso deles, eles utilizaram de esportes, mas também temos de shopping, finance, que é finanças em geral, pode ser empréstimos, pode ser abertura de contas, cripto, tem de tudo. Giveaways, que são basicamente sorteios, o que as pessoas quiserem ganhar de graça, basicamente, esses giveaways funcionam muito bem. Dating, que é basicamente namoro, mas não é tão popular no Brasil, porém em outros países é bem popular. E utilities, que são basicamente VPNs, antivírus, extensões, enfim. Então, no caso deles, eles utilizaram uma estratégia que é basicamente apertar um botão e falar com esse pessoal. No caso, fez toda a diferença falar com a audiência correta, porque eles tiveram um aumento de 11% na taxa de conversão, né? Ou seja, acelerou muito mais o processo de conversão dessas pessoas em usuários. E aí a campanha de retargeting, eu vou explicar o retargeting, é basicamente você reimpactar aquele público. Então, eles utilizaram essa estratégia de retargeting. O que eles fizeram? Dentro da plataforma, você pode coletar audiências. Acredito que muitos de vocês trabalham muito com o Facebook, vocês coletam públicos lá. Mesma coisa você consegue fazer aqui. Então, pessoas que engajaram de alguma forma com a campanha de vocês. Que seja clicando, que seja convertendo até em registro, ou por algum motivo não comprou. Então, a estratégia de retargeting faz isso. Ele meio que relembra o usuário que você existe. Estou aqui ainda, pode me comprar. Então, no caso deles, eles fizeram isso, eles coletaram essas audiências personalizadas, pessoas que engajaram de alguma forma ou fizeram registro por algum motivo, não depositaram, e aí eles rechamaram a atenção desses usuários, né, para converter. E essa estratégia aumentou em 12% a taxa de conversão deles, com esse reengajamento dos usuários. Alguma dúvida em relação a push? Tudo certo? Boa. Então, vamos falar sobre pop-under, que é o outro tipo de tráfego que a gente tem. Então, o pop-under funciona da seguinte forma. O usuário, ele está navegando num site, ele vai clicar em algum lugar desse site e uma nova aba ou uma nova janela vai abrir. E quando abrir, vai ser a landing page da oferta. E 3 razões, então, para vocês utilizarem o pop-under para divulgar os produtos. Vocês têm um grande alcance com um custo realmente muito baixo. No caso do pop-under, ele não trabalha com CPC como no push. No caso do pop-under, a gente trabalha com CPM. E ele começa a partir de 0,10
centavos de dólar. O início é realmente muito fácil. E os resultados vêm muito fácil também, porque eu vou mostrar para vocês alguns números, a gente tem muito volume, vocês vão estar falando com muita gente. Ou seja, o desempenho é realmente muito poderoso, principalmente para reconhecimento de marca. E aqui tem alguns números, né? Preços e volumes. Focando aqui no Brasil, nos últimos 7 dias, a gente teve um total de impressão de 350 milhões, ou seja, 350 milhões de vezes que os anúncios foram mostrados. E o ICPM gira em torno de 1,5 de dólar também, né? Aqui alguns outros números dos Estados Unidos, México, Argentina, Indonésia, para vocês terem noção. Mas 350 milhões de vezes em uma semana é um número bem expressivo. E aí eu também vou mostrar para vocês um pouco do Popunder em ação. Com um estudo de caso de uma marca também, que a gente trabalhou com eles. Então, no caso deles, eles utilizaram o modelo de anúncio do Popunder. Acho que eu vou olhar para cá. Os modelos utilizaram foi o Smart CPM e o CPA Go, que, de novo, é um modelo de precificação baseado em inteligência artificial, que, embora vocês estejam comprando em CPM, esse modelo ajuda vocês a terem performance. Ele meio que guia vocês a terem performance. A plataforma que eles utilizaram foi Android. Os números que eu vou apresentar foram dos últimos 30 dias. Então, o que eles fizeram? Eles apostaram nesse alto volume de tráfego. Eles focaram muito em reconhecimento de marca, ou seja, eles queriam ser vistos e muito vistos. E também a estratégia de retargeting. Nessa estratégia, o custo médio dele do FTD saiu de R$ 85. Geralmente, para vocês terem uma ideia, um FTD bom é R$ 100, 100, 110. No caso dele, saiu por 85. Então, em relação a essa estrutura de campanha, eles tiveram conversão de 200 conversões diárias, um aumento de 123% no site deles e conversões vindos do retarget, ou seja, de reimpactar aquele usuário, 70 conversões diárias. Quando eu falo em conversões, pode ser tanto pessoas que se registraram ou pessoas que fizeram aquele depósito, que é muito mais interessante para a marca. Então tá, mas quais os benefícios do push e Popunder, né? Primeiro, como vocês viram, são preços bem acessíveis, com volume de tráfego absurdo, então o custo-benefício vale muito a pena. É uma política muito mais amigável, então, tipo, não tem regras confusas, você não vai ter tua conta bloqueada, não vai ter nada disso. No máximo, você vai ter uma campanha que vai ser rejeitada, mas você vai saber exatamente o que você deve mudar para ela ser aprovada. O direcionamento para a audiência correta, como eu falei anteriormente, além dos públicos de interesse, a gente também tem públicos demográficos. Ou seja, você pode segmentar por cidade, estado e até idade. Os anúncios eles são envolventes, ou seja, como vocês viram, são anúncios que claramente a pessoa vai ignorar. E realmente tem um desempenho muito grande, como eu mostrei para vocês, grandes marcas já utilizam esse tipo de tráfego. Beleza, mas aí, até ok? Tudo certo? Então tá, então como é que a gente faz umas campanhas de pop e push corretamente para realmente entregar resultado? Primeiro, diversificar os modelos de precificação. Trabalhar com CPA Go, que é o modelo de precificação que você vai ser guiado pela inteligência da plataforma. Smart CPCs e Smart CPM são, como o nome diz, Smart, são uma forma muito mais inteligente de você comprar CPC e CPM. O retarget que eu falei para vocês, além dos segmentos prontos por interesse, vocês podem também trabalhar os públicos-alvos personalizados da oferta de vocês. Então, pessoas que, por algum motivo, chegaram até a landing page de vocês, mas não fizeram o lead. Então, vocês têm como reimpactar essa pessoa de alguma forma e tentar reconquistá-la. E acho que talvez seja o mais importante é testar criativos e landing page. Então, quanto mais testes vocês fizerem de títulos, descrição, banners, chamadas, CTA, que seja, quanto mais vocês testarem e ver o que funciona e o que não funciona, melhor, porque vocês conseguem saber onde realmente colocar dinheiro. Então, isso é muito importante. Isso já é mais a um nível de realmente de otimização da campanha. Então, você achou onde está teu pontinho de ouro, você sabe exatamente onde está funcionando, então agora é a hora de otimizar. Ou seja, vocês vão começar a criar segmentações muito mais limitadas, no sentido de
Sei que meu produto funciona para pessoas que usam Android, nas últimas versões de um Android. Eles geralmente são da cidade de São Paulo, por exemplo, e, sei lá, eu estou criando agora, tá? Enfim, vocês já sabem o que funciona para vocês em relação à segmentação. Vamos trabalhar muito mais esse público criando campanhas separadas. Então, idade também. Mas a idade a gente consegue limitar, não, por exemplo, 18, 19, é meio que um range, sabe? Então, isso pode aumentar o ICPM de vocês, obviamente, a lucratividade. E a campanha ela funciona no sistema de bidding, não muito diferente do Google, é leilão. Então, é muito importante você manter essa competitividade para que você, né, esteja ali competindo com os grandes. Então, e ter um ROI realmente sob controle. Aqui alguns números da própria LEDs, então, para quem não sabe, a gente tem uma plataforma de publicidade de tráfego, então a gente fala com mais de 500 milhões de usuários diariamente, seja eles de web ou de mobile. Então, alguns números para vocês terem noção, aqui temos 55 milhões de conversões traqueadas por mês. Isso são conversões que a gente consegue traquear, ou seja, que o cliente integra com a nossa plataforma. Ainda existem as outras conversões que a gente não consegue traquear. A gente está no mundo todo, então quase no mundo todo, basicamente, 195 países ao redor do mundo. A gente tem 15 bilhões de impressões diariamente, então vocês falam realmente com muita gente. E temos mais de 150 mil sites de publishers parceiros, então são com esses publishers parceiros que vocês vão estar trabalhando diretamente. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente em relação ao CPA, CPA Go e etc., que eu acho que é muito interessante, esse é o QR Code, vai cair diretamente no meu WhatsApp, se vocês quiserem conversar depois, e aí eu tenho um bônusinho de boas-vindas, se vocês quiserem rodar algum teste com o nosso tráfego, e é isso. Tem alguma pergunta? Tem pergunta? A maioria das nossas verticais tá aqui nos nossos segmentos, mas eu posso te dizer que esses aqui. Mas eu posso te dizer que uma pessoa que gosta de finance, por exemplo, ela não vai gostar só de finance. Ela pode gostar de outras coisas. Uma pessoa que gosta de shopping, por exemplo, cadê? E-commerce, na verdade. Cadê e-commerce, gente? Ah, aqui, shopping. Ela não vai gostar só de comprar online, ela vai gostar de outras coisas. Então, vocês podem utilizar esses públicos pensando realmente no usuário, que ele não é único, ele não gosta só de uma coisa, ele é múltiplo, né? Mas, basicamente, é e-commerce, finance, sorteios, que a gente chama de sweepstakes. É isso. Segunda pergunta, Rebeca. Com quanto valor eu consigo, na plataforma de Plapeller Ads, de conseguir uma venda, primeira venda, desbloquear uma venda? Isso é bem relativo, porque vai depender de que produto você está falando. Vai depender também da tua landing page, porque como você viu, a gente manda o usuário para a tua landing page. Mas, por exemplo, se tua landing page não comunica o produto, ele estava falando exatamente isso, fazer um formulário que é direto, que vende direto, a pessoa vai cair na tua landing page e vai entender o que é para fazer. Muita gente pode entrar, que já aconteceu várias vezes, entra na landing page e fica confusa e não vai converter. Então, tipo, realmente é muito relativo, eu não tenho esse número para te dar, mas na plataforma você pode fazer um teste inicial a partir de $100. E aí já é um começo. Certo, muito obrigado. Entendi. Galera, mais uma pergunta? Perguntinha. Quando a gente vai baixar um vídeo no YouTube, que essa galera faz bastante isso, e aí naqueles sites de download, vem 1, 2, 3, 4 páginas seguidas, diversas, muitas delas são de iGaming. Isso são vocês? Pode ser, pode não ser, que a gente tem alguns concorrentes no mercado, mas sim, pode ser que sim. Não, eu pergunto por causa de qualificação do público, né? Eu sei que você tem um público ali dentro da plataforma, ok, mas se como é que é? Push? A segunda? Papander. Papander, isso.
se nessa estratégia você está aparecendo dessa forma, como que eu faço para qualificar esse público? Na verdade, depende muito, porque quem decide quantas vezes vai aparecer não é nem a gente, é o publisher. Então, quanto mais dinheiro ele quer, entendeu? Vai aparecer várias vezes. A gente tem publisher que fala, não quero isso. E aí aparece só uma vez. Então, vai depender muito realmente da estratégia que o publisher está fazendo para poder monetizar o site dele, entendeu? Então, basicamente, a venda vem no retargeting. Não sempre. Não sempre. Aquela estratégia que eu te mostrei anteriormente, que eles estavam utilizando, eles utilizaram retargets, eles tiveram menos conversões do que o do Popunder sem retargeting. Então, de novo, como eu falei, vai depender muito de quanto a tua oferta é atrativa para aquele usuário. Se tua oferta não for atrativa para ele, ao ponto dele, peraí, abrir um negócio aqui que é interessante, realmente, não vai converter. Tá. E só para finalizar, que eu não quero tomar muito do seu tempo, com relação ao criativo, eu entendi que nessa segunda estratégia, a página de destino ela acaba sendo o criativo, certo? Mas na push você consegue fazer um criativo do jeito que você quiser. Sim, sim. Tá. Nesse criativo, né, para quem roda Black, que você falou que a plataforma é um pouco mais amigável, né? Sim, é mais amigável. Sim, entendi. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Você está rodando algum anúncio Black, você não pode prometer nada que você não vai cumprir. Eu já tive casos de cliente que colocou, acabei de depositar 5 mil na sua conta. É verdade? Não. Então, a campanha é rejeitada. Óbvio, se você ficar mandando várias campanhas assim, vai ser rejeitada, a gente vai dizer, peraí, vai ter alguma coisa errada aqui. Aí, realmente, o time de policy vai dizer, esse cara aqui está tentando fazer alguma coisa errada. Mas você pode dizer, você pode ganhar 5 mil reais hoje. Entendeu? Sim. Essa é uma forma de falar. Não, sim. Você está falando do iGame, mas a minha cabeça está pensando no dating nicho adulto, porque no Brasil, apesar disso não ser ainda muito popular, na Rússia né, Ivan? Então, tem alguns outros países que isso funciona muito bem. E aí... Inclusive, o segmento de dating é um deles, tá? Funciona muito bem. Sim. Não, legal. Parabéns pela palestra aí. Gostei muito. Fala. No Google Ads, a gente, na época que podia rodar o URL do produtor, a gente poderia colocar o modelo de acompanhamento. E aí eu queria saber se nessa plataforma dá para fazer dessa forma, dá para colocar o URL final do produtor e o modelo de acompanhamento. Eu não sei o que é modelo de acompanhamento, tá? O que dá para fazer é você colocar um postback. Que aí você consegue fazer... Na verdade, para vocês, é interessante ter um postback na nossa plataforma, justamente para vocês aproveitarem a inteligência da plataforma que eu te falei de inteligência artificial. Só para contextualizar, a gente tem um modelo que se chama CPA Go, ou seja, o objetivo dele é te dar um CPA, é uma venda. A partir do momento que você compra o tráfego em CPM, parece que você está comprando às cegas. Mas a plataforma consegue te guiar e te mostrar quais são os publishers, via o ID dele, que está te dando essas conversões. Então, acaba que você consegue identificar qual é o teu ponto de conversão dentro da plataforma e focar só neles. A própria plataforma faz isso, entendeu? Ela elimina aqueles CPMs que não estão te dando resultado e deixa só aqueles CPMs que estão te dando resultado. Então, é uma forma mais inteligente, por isso que chama de Smart, e também o CPA Go, porque o goal dele é te dar isso, de vender. Qual foi a outra pergunta mesmo? Não, veio uma só. Mas aí eu vou pegar o teu contato e eu pergunto. Tá bom. Depois eu solto no grupo, galera. Tá bom. Tá aqui meu contato, se quiser escanear. Já beleza. peguei. Rebeca, primeiro, parabéns pela sua apresentação. Muito obrigado. É muito clara, mas como é um assunto novo, né, para muitos de nós, a gente estava até conversando, né, eu e o Luiz aqui sobre isso, não vemos ninguém falar sobre esse tipo de tráfego aqui, né? Não temos ainda um player que divulga para os mentorados sobre esse conhecimento. Tem algumas perguntas que é parecido no sentido que o Sérgio estava falando. A segunda forma de anunciar é Popunder. Vocês têm sites parceiros, né? É semelhante a um Native Ads, que a gente tem lá os blogs e vocês têm os seus parceiros. Eu consigo, por exemplo, filtrar, falando em qualidade do tráfego. Você me disse, você acabou de falar, né, que tem essa questão do CPA Smart Go, que ele meio que filtra exatamente isso que não está me gerando qualidade de tráfego.
Mas eu tenho domínio disso também e eu posso, por exemplo, negativar algum site específico que eu... Sim, dentro da plataforma tem a forma de... Quando você está rodando a campanha e começa a cair as conversões, tem lá, vai aparecer os IDs desses publishers. Automaticamente, a plataforma já vai excluir os que não estão dando resultado. Você não precisa nem fazer isso. Mas também tem uma... Agora, se você, só acontece isso se você tem aquela integração via postback. Se não tiver, não tem como. Mas tendo essa integração, tem como. E dentro da campanha tem um campo que se chama Zone Limitation. E aí lá dentro você tem como incluir, como excluir IDs. Então você tem como excluir o que você não quer. Porém, você não vai ter acesso aos sites em si. Você vai ter acesso aos IDs. Mas assim, com o Account Manager, tudo é possível. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu? Sim. Parabéns, viu, Rebeca? Muito. Igual o Luciano falou, a gente estava falando. Eu nunca vi ninguém falando desse tipo de tráfego aqui. Aí é uma dúvida, né? Como eu já trabalhei com aplicativo e tudo mais, aí a gente tem as opções de push notification, né, em muitos aplicativos ali. E aí, existe alguma maneira de integrar em relação a... Como é que eu vou falar? Por exemplo, você permitir que o sistema operacional te mande notificação nativa ou é só quando a pessoa acessa? Por exemplo, quando você acessa um site, você tem a opção de permitir as notificações do site ou bloquear. Você não quer que aquele site te mande pop-up nem nada. Quando você faz isso num site, ele automaticamente limita outros ou é só para aquele site que ele não vai te mandar o push? Ou então, na verdade, são duas perguntas, né? São duas perguntas. Uma é se tem a possibilidade do push notification no celular mesmo, como uma notificação de qualquer aplicativo. Tá? E se a pessoa bloqueando a notificação de um site que ela está entrando, que ele não quer a notificação, né, daquele site, se ela está bloqueando outros automaticamente, ou cada um que ela entra, ela vai ter que... Ela vai negar ou autorizar as notificações daquele site. Tá. Então, ela está dando autorização para aquele site. E aí, outros ela pode aceitar, como também pode bloquear. E vocês mandam também push notification como se fosse o sistema operacional ali do... Basicamente, mesmo quando ele não está no site, ele está falando para o site dizendo assim, eu quero receber notificações, eu quero receber novidades e ofertas. Tanto que, às vezes, quando aparece, realmente o texto é esse. Novidades e ofertas. Então, mesmo quando você não está navegando, ele te manda. Legal. No desktop ou no celular. Tá, obrigado. Só mais uma pergunta rapidinho. Sobre leilão, né? Você falou que como é que chama? Esqueci o nome. Isso. Ela trabalha baseado no leilão também. Você pode explanar um pouquinho sobre isso? Porque você mostrou que ali um valor de 0,0005 cents para Brasil, exatamente. Nos últimos 7 dias. O leilão ele é diário, ele é semanal, igual você apresentou ali 2 métricas semanais, né? Ela é diária. E o que influi? É muito variável o leilão? O que influi é o nível de tráfego que a gente tem, no caso de volume. Vou te falar. Como usuário, a gente usa muito mais a internet quando a gente está em casa ou quando a gente está no final de semana. Pelo menos os nossos usuários, né? Eles utilizam muito mais sexta, sábado e domingo. Então, a gente tem um pico de tráfego muito grande. Obviamente, o CPM vai subir. Então, porque vai estar mais gente acessando e aí a competição fica maior, entendeu? Então, vai depender do volume de tráfego que naquele dia que a gente está recebendo. E aí o CPM ele vai variando por essa razão. Obrigado. Ali. Boa tarde, por favor. Como afiliado, né, a gente trabalha muito com palavra-chave, né? Fundo de funil, né? E topo de funil muito pouco ainda, né? Nesse caso, a gente consegue trabalhar com alguma coisa assim bem fundo de funil? Complexo. Porque, assim, é um tipo de tráfego de volume. Então, voltando para as aulas de marketing, é bem isso, bem topo mesmo. A gente pode trabalhar no sentido de você criar o seu próprio funil. Você trabalha aquele topo ali e depois você vai trabalhando ele em retargeting. E aí você vai afunilando, depois criando campanhas mais segmentadas. Dá um pouco mais de trabalho, um pouco mais de dinheiro, mas é possível. Obrigado.
Boa tarde. Eu gostaria de saber se tem como fazer segmentação por site. Assim, a gente tem a gente já conhece, na verdade, os nossos top. Na verdade tem. A gente já conhece os nossos top publishers. Dentro da plataforma tem é uma segmentação que a gente chama Direct Click. Esse Direct Click já são os nossos top publishers, ou seja, são os publishers que a gente já sabe, que já entrega a conversão, que tem um porém também, dentro da plataforma a gente é muito rígido em relação a políticas, que como a plataforma funciona em CPM, a gente tem uma política muito rígida com os publishers de não ficar botando robozinho para as pessoas clicarem, sabe? Ou fazerem impressão para não dar fraude. Então, dentro dessa segmentação que a gente chama de Direct Click, tem os nossos melhores publishers que dão mais resultados para os nossos clientes, entendeu? Então, a segmentação que a gente tem é basicamente essa, não necessariamente por sites, mas por nível de conversão, na verdade. Além dos segmentos de interesse que eu mostrei anteriormente. Mas nível de site, assim, eu quero esse, não. O que dá para fazer quando você estiver rodando é você ver os IDs das campanhas, dos sites, que é os publishers, que está dando resultado para você, e falou, eu quero só falar com esses caras, porque eles vendem muito para mim. E aí é o que eu estava falando para eles. Você cria uma campanha e coloca esses IDs na campanha, que você está falando para a plataforma que só quer trabalhar com eles, entendeu? Mas um account manager pode te guiar muito bem em relação a isso. A gente tem como compartilhar essas coisas de vez em quando. Então, a partir só da conversão que você pode segmentar para alguns sites que... Tem o Direct Click, que eu estava te falando. Você já pode começar segmentando você já pode começar com o Direct Click, porque dentro desse Direct Click tem os nossos top publishers, que são os que te dão conversão. Então, tem como você segmentar dessa forma. Eu só quero trabalhar com os melhores. Então, esse é o tipo de segmentação que tem. Alguém mais? Mais alguma pergunta, galera? Mais uma? Um momento. Onde? Não, tudo bem. Desculpa, mais uma vez. No momento que você falou em conversões, né? Você já diz conversão igual venda ou você diz conversão igual lead? Você que determina qual é a conversão. Pode ser lead ou pode ser venda. A conversão que o que você quiser, que você determina como de sucesso. Pode ser até, por exemplo, a empresa que eu mostrei agora, eles queriam só que as pessoas vissem a marca deles. Então, para eles, aquilo era uma conversão, entendeu? Mas pode ser lead, pode ser venda, pode ser qualquer coisa que você determina. Você Certo. que determina isso. E a gente fazendo parceria, a gente tem uma pessoa para nos dar um suporte? Sim. É isso, Inicialmente a gente tem alguém que sempre vai ser eu, orienta. basicamente, porque eu sou a única que fala português. Mas vai ter, sim. Ah, tá jóia. Obrigado. Alguém? Certo, galera. Agora vamos ter um break para um café, né, breve para Papel Lattes, e voltamos com Maria e Sérgio. Obrigada para a Rebeca.